Eu acredito que um dos maiores problemas, assim, que eu vejo da galera que tá começando, ou até mesmo de que não tá começando, um pouquinho mais intermediário, assim, para avançado, é aquele problema de. Primeiro, alguns problemas, é lógico, não é um só. O primeiro problema é achar trade onde não tem. Então, qual que é o perfil profissional desse cara? Ele vai ficar procurando trade onde não tem. Então, por exemplo, o preço faz um movimento específico, por exemplo, vai para baixo, como ele fez hoje, e ao invés desse cara esperar um respiro legal, um pullback legal, ou pegar até uma exaustão, o que ele faz? Pega meio do caminho. Então ele vai pega, tipo, ao invés de pegar aqui, esse respiro aqui de cima, por exemplo, lá do 415, esse acumulação aqui no perto do 400. Não, ele pega bem quando tá caindo, quando começa a cair. Daí que acontece com isso? Ele vai perder dinheiro, né? Não tem jeito. Então esse é o primeiro perfil que eu acredito que o que você se torna um trader perdedor, no caso, né? O segundo perfil é. Também, lógico, isso se chama FOMO, tá, galera? Que é aquele medo de perder a oportunidade. Então o cara vê o preço caindo e ao invés dele pensar assim, ah, tá bom, vai cair 100 mil, próxima vez eu pego. Não, ele vai lá e pega, vou pegar agora porque senão eu vou perder o trade. E acontece muito isso. Qual que é o segundo? Um perfil assim que também tende a ser bastante perdedor, no caso. É aquele cara que fica procurando fundo e topo. Isso também é um perfil bastante comum e muitas pessoas perdem dinheiro com isso. Então o que acontece? Ao invés de procurar um pullback legal, que é basicamente o pullback, né? O preço faz um movimento específico e movimento de queda ou de alta, e ele volta geralmente numa região onde ele acumulou bastante volume. Então, como você vai olhar isso? Vai olhar pelo VAP, o VAP seria o primeiro passo, né? Depois você vai olhar a continuidade dessas agressões da contraparte. Então, se o preço fez uma alta, para ele corrigir, ele tem que cair. E essa queda precisa ser controlada, não pode ser aquela queda totalmente forte, com bastante volume, agressão, parceria, porque senão desconfigura o seu pullback, né? Então você tem que olhar tudo isso. Daí que esse cara geralmente faz? Ele não olha nem o VAP como primeiro passo, e pior, o preço começa a cair, ele fica tentando procurar onde vai parar o preço. Ele não espera o preço realmente estabilizar, ele fica pegando trade de compra com o preço caindo, tentando segurar caminhão com a mão. O trem tá vindo pra ele, o trem bala tá vindo, ele quer segurar com a mão o trem bala. Não tem como. Você precisa esperar o preço parar de cair, nesse caso, uma tendência de alta, estabilizar, começar a ficar um pouquinho lateral e depois ele ganhar atração para cima novamente, nesse caso de tendência de alta, né? E exaustão é a mesma coisa, exaustão é pior ainda, né? Que exaustão o cara ao invés de ele esperar realmente o preço acumular numa região de mínima ou máxima, ele fica tentando adivinhar onde vai parar o preço, onde vai fazer um V, né? Pra cima ou pra baixo pra cima, mas não acontece assim. A exaustão geralmente ela vai numa região de mínima, por exemplo, como ele tá agora aí. Várias vezes ele tocou essa região de mínima aqui, ó, do 80 por aí, né? E não conseguia passar. É o momento que ele tá subindo agora sem parar, ó. Então ele ficou aqui 15 minutos mais ou menos nessa região aqui. 15 minutos é tempo suficiente para você perceber uma exaustão. Percebe que o volume de venda vai diminuindo. Percebe que não só o volume de venda vai diminuindo, como também a compra vai aumentando o volume. E assim que a compra vai aumentando o volume, você vai fazer esse trade de exaustão. Então, não procure topo ou fundo onde não tem, porque senão você vai acabar perdendo dinheiro. Então, muito cuidado com isso. E tem vários outros perfis, como o perfil, por exemplo, de teimoso. Eu, meu perfil pessoal de erro, né? Era um perfil teimoso. Eu, eu errava e não aceitava que estava errado, né? Não corrigia os erros, continuava insistindo na mesma coisa, continuava cometendo os mesmos erros, cometia os mesmos erros, repetia eles, não corrigia, não refletia sobre eles e acabava que perdia dinheiro todo dia
cometendo basicamente os mesmos erros, né? Mas é normal. Esse perfil geralmente tende a demorar um pouquinho mais pra dar certo, mas quando dá, daí fica bom. E o outro perfil é aquele perfil que de insegurança, né? Aquele cara que basicamente é tão inseguro a ponto de não fazer trade nenhum, né? Então ele faz análise, ele vai operando, ele vai fazendo análise, vai construindo o contexto de mercado junto com o fluxo. E na hora de fazer uma operação, ele pensa assim, não vou clicar, vai que dá errado. É esse pensamento que aparece, não vou clicar. Vai que minha análise tá errada, né? Não vou clicar não. E daí ele não tenta, né? Acaba que nem chega a tentar, realmente. Pra se provar, pra aquela análise que ele fez ser provada e ser realmente aplicada na prática. Então ele não dá chance pra ele mesmo, basicamente. E tem aquele perfil que é também extremamente confiante, né? Que é aquele cara que opera na base da intuição. Ele fica comprando, vendendo, clica pra comprar, clica pra vender toda hora, só porque ele acha que vai subir ou acha que vai descer. Esse também é um dos perfis que acabam que não dá certo. E uma coisa que eu comentei, que eu acho que é bem importante ontem na aula da mentoria, é que o pior dessas perfis não é errar. E quando você leva um stop, no caso, né? Tudo bem, levou um stop, parte pro próximo trade. Você vai errar provavelmente de novo, né? Porque você não sabe operar. Mas o pior é quando você faz um trade desses com esses perfis comportamentais que não são legais e dá certo, né? Esse que é o pior. Porque quando dá certo, o seu cérebro aprende que aquilo é correto. E daí que é pior. No meu caso, por exemplo, o que acontecia comigo? Como eu era muito teimoso, eu fazia o trade aqui no Profit do PC, a plataforma me bloqueava. Que eu tinha feito cagada, a plataforma bloqueava. Daí que eu fazia? Ao invés de parar, eu ia lá no celular e parava mais. No celular não bloqueia o gerenciamento. Então é um erro totalmente clássico de pessoa teimosa, que não aceita que tá errado, né? Tem teimosia total. Então ao invés de parar, eu ia lá no celular, parava mais e perdia mais dinheiro, é lógico. E é pior quando dava certo, né? Porque nas primeiras vezes que eu fazia, deu certo. Pegava o bloqueio aqui do Profit Pro por loss, né? E ia lá no celular, operava mais e nos começos deu certo. Me alavancava e dava certo. Até o momento que não deu certo mais, eu perdi tudo, lógico. Não tem como dar certo um negócio desse. Daí hoje em dia eu já deixo o celular aqui do lado, não vou mexer nele, né? Mas se caso você se identificou com isso, deixa o celular longe, não deixa perto não. Se era igual eu no começo, eu tirei do meu telefone. Aí, ó, o Emerson fez certo, tirou do celular o Profit. Mas esse é o perfil bem. O perfil de teimoso é o que eu mais conheço, porque é o que eu sou, né? Até hoje ainda sou um pouco teimoso, mas faz parte. Então eu acredito que é isso, galera. O pior é quando dá certo. E quando dá certo, o seu cérebro ele fixa aquilo e faz você repetir, né? Perfil jogador, é isso mesmo. Quando dá certo, o seu cérebro tende a fixar aquilo como correto, né? E tende a fazer você repetir aquela tipo de operação. Faz se tornar um hábito, né? Daí que é pior. Se você não percebe isso o mais cedo possível, é difícil você reverter isso depois. Então fiquem de olho sempre como vocês se comportam na frente do mercado, como vocês fazem as operações de vocês, se está cometendo algum erro, se não tá. Por isso que é importante fazer o diário, né? Muito importante fazer o diário de trade.